Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo review aqui do canal. Hoje eu trago para vocês o tão aguardado review do teclado mecânico da Motospeed CK108, que na minha opinião é uma evolução do CK104, teclado cujo eu já fiz também review, vai estar aí nos cards para quem quiser assistir. E cara, eu percebo que muita gente chega ao canal através desse tipo de vídeo de review. Então, se caso você estiver chegando agora, clica no botão de se inscrever para poder acompanhar os outros vídeos que forem lançados aqui no canal. E eu quero lembrar também que esse teclado aqui ele foi cedido pela loja Gearbest, que é uma loja chinesa muito conhecida de vocês já. E para quem quiser se interessar aí, o primeiro link na descrição vai ser o link para comprar o CK108, beleza? Então é isso, vamos aí pro review de hoje. Galera, para situar vocês, esse é um produto que ele pode ser considerado de baixo custo, já que no site da Gearbest ele está custando cerca de 67 dólares, o que daria aí abaixo de 200 reais. Então, não tem como comparar ele, apesar dele ter características muito boas, inclusive algumas são até melhores do que teclados mecânicos caríssimos, ele ainda assim é um teclado considerado de baixo custo. Eu listei algumas características que vocês podem encontrar ou no site da Gearbest e também no site da Motospeed. Por falar nisso, no site da Motospeed vocês vão achar o CK108 também com o nome de K92. E algumas características dessas daqui depois a gente vai fazer uma análise mais profunda. Agora a gente só vai citar realmente. Começando aqui, os switches do CK108 são da marca Outemu. Ele é um teclado com apoio de pulso, as keycaps são do tipo Double Shot, ele tem iluminação verdadeiramente RGB, são 18 efeitos de iluminação, possui um software próprio, o seu peso é de aproximadamente 1 kg, a gente pode arredondar aí, e ele é um teclado full range, ou seja, tem as teclas numéricas e também as direcionais e de função. Em sua construção externa, que na minha opinião é excelente pelo custo, nós temos a plate, que é em aço escovado. Eu não sei qual é o metal utilizado, me parece que é em alumínio, mas não tenho certeza. Diferente do CK104, no CK108, as bordas da plate transpassam o material em plástico. Isso faz com que ele seja um teclado um pouquinho maior, tanto na largura quanto no comprimento. Na altura, ele segue o padrão do CK104, sendo bem tranquilo também de utilizar ele sem o apoio de pulso. Por falar nesse apoio, ele é bem simples, produzido em um plástico que também tem uma qualidade bacana, e apesar de não ter nenhum tipo de rebarba, eu achei que esse plástico do apoio de pulso é construído com um material um pouquinho inferior do restante do teclado. Porém, isso fica meio irrelevante por conta do custo final desse produto. Ainda falando sobre apoio de pulso, para colocar é bem simples, ele é na pressão. Porém, se você ficar tirando e colocando, pode ser que quebre, então é bom evitar. Fixado abaixo da plate tem o corpo do teclado, que é em plástico. Esse plástico também é de boa qualidade. Depois eu vou estar abrindo para vocês verem a parte de dentro. Percebam que as keycaps não são retas, elas têm um formato totalmente diferente, variando conforme a fileira. E a fila do meio é mais funda do que as outras filas. Isso é bom para ergonomia, fica bacana de digitar no CK108. Na parte de baixo ele é bem simples, tem duas alavancas para você ajustar a altura do teclado e 4 pés de borracha que dão uma aderência maior. O cabo USB ele mede 1,80 m, é bastante resistente, vocês podem ver aí pela grossura dele. A ponta tem aquele gold plated, que na verdade é só marketing. Algumas pessoas dizem que é bom porque evita a oxidação, porém essa parte de fora do USB só serve de apoio. O que faz contato mesmo é a parte de dentro do USB. E novamente, assim como a gente encontrou o problema aí no CK104, o conector USB ele tem um relevo que pode empurrar outra porta USB lá na parte de trás da sua placa-mãe. As keycaps são de ótima qualidade, como eu já tinha falado lá nas características gerais, elas são do tipo Double Shot. Isso significa que ela não é uma pintura, basicamente são dois materiais prensados juntamente, formando os caracteres nas keycaps. Isso, claro, permite uma durabilidade muito maior do que teclas que têm a impressão a laser. E uma coisa que muita gente reclama aqui do CK104 e do CK108, na verdade a maioria dos teclados da Motospeed, é quanto à fonte utilizada nos caracteres das keycaps. Realmente tem algumas letras que são meio esquisitas, como por exemplo o A.
Como eu havia dito antes, o CK108 utiliza switch da marca Outemu. No meu caso aqui é o modelo, é a versão Black, né? É o Outemu Black. Também tem disponível na Gearbest o CK108 com o switch Outemu Blue. Basicamente a diferença entre os dois é que o Switch Black ele é linear, ele não tem o clique auditivo, aquele clique que é característico no Switch Blue, e você vai precisar exercer um pouquinho mais de força para fazer a ativação da tecla. Portanto, o Switch Black é um pouquinho mais rígido. A princípio, como eu estava usando o CK104, que é a versão Blue, galera, eu tive um pouquinho de dificuldade para me adaptar, às vezes eu dava misclick, mas agora, como eu estou usando ele há um mês, eu já me acostumei e não dou mais misclick. Eu até prefiro o Black ao Switch Blue. Falando sobre a qualidade dos switches Outemu, eles são cópias muito boas dos switches Cherry Max, tanto em desempenho quanto também em durabilidade. Inclusive, a Motospeed diz que as teclas possuem uma duração estimada de até 50 milhões de cliques. E um último detalhe é que as teclas maiores, como por exemplo o espaço, elas têm estabilizadores. Então ela não fica frouxa e não importa a posição onde você vai fazer a força para ativá-la. Segue aí o barulho da digitação com o Switch Black. Abrindo o CK108, já dá pra ver aí a PCB dele, mas antes vamos falar sobre esse plástico que fica abaixo da plate. Ele é de boa qualidade, não tem nenhuma rebarba, como vocês podem ver. Aqui no CK108, diferente do CK104, ele tem um plástico que é tipo aquele material de TNT, deve ser para proteger a PCB. As soldas dos switches e dos componentes da PCB estão bem feitas, como se pode ver aí no vídeo. O cabo USB modular, eu achei esses cabinhos do USB bem finos, assim como no CK104, mas isso é normal de acontecer, eu já vi em outros periféricos também. O cabo USB realmente é fino nessa parte. Nessa parte vocês têm aí a controladora que vai gerenciar toda a questão de iluminação e de macros do teclado. É uma controladora bem superior à do CK104, por isso a iluminação é visivelmente melhor do que a do CK104. Mas nas minhas pesquisas, inclusive eu vou deixar aí na descrição um outro review feito pelo pessoal do Oficina da NET, eu achei que na verdade essa controladora não consegue as 16.8 milhões de cores. Então eu quero até fazer uma correção no início do vídeo, eu havia dito que a iluminação é de 16.8 milhões de cores. Nada que vai ser muito relevante, já que a iluminação do CK108 é bem suficiente para o valor dele. Bom pessoal, nessa etapa do vídeo eu vou apresentar para vocês um pouco do software do CK108. Na minha opinião foi o melhor software até agora da Motospeed. O software aqui do CK108 é bem simples, intuitivo, é fácil de mexer. Nós temos aqui algumas labels. A primeira label é os perfis, né, de configuração. Nós temos opções de 3 perfis. Tem um macro editor, se você entrar aqui você vai poder alterar, né, as teclas, fazer algumas alterações de macro. Embaixo temos as opções de iluminação, que depois eu vou estar mostrando melhor para vocês. Tem aqui uma label para você, um botãozinho para você restaurar as configurações de fábrica. E aqui tem o report rate, né? Uma coisa que eu esqueci de falar antes, mas esse teclado ele tem a opção de você estar alternando entre o polling rate até 1000 Hz. Falando sobre as configurações de iluminação, galera, nós temos, como eu falei antes, 18 efeitos de iluminação, 19 se a gente for contar com o custom aqui, que é esse último da lista. E cara, é muito fácil de estar alternando entre os efeitos, basta você apertar, selecionar e ele já vai trocando ao vivo, né? Ele vai alternando simultaneamente quando você vai clicando, você não precisa apertar o aplicar aqui para poder ir alternando entre a iluminação. Tem alguns efeitos que só funcionam quando você clica, né? Por isso que não está aparecendo aí. Mas tem bastante efeito legal. Você também pode alternar entre os efeitos, não só via software. Dá para você apertar o FN e ir alternando. Aqui, ó, cada tecla dessa, Int, Home, em cada uma dessas 6 teclas, você tem aqui a opção de 3 efeitos diferentes. Então você pode estar alternando aqui também, ó. Tá vendo? Eu vou apertando o FN e vou alternando entre os efeitos. Os mesmos efeitos que vocês encontram aqui no software. Isso é bacana.
Apertando FN para cima aumenta a intensidade, apertando FN para baixo diminui a intensidade. Aqui você também pode alterar a direção, né, do efeito. E aqui a cor, mas esse efeito aqui não muda a cor. Deixa eu alterar outro. Aqui, ó. FN para o lado, você vai alternando entre as cores. Para finalizar, eu listei aqui alguns pontos positivos e pontos negativos desse produto, assim como eu faço em todos os reviews aqui do canal. Bom, como pontos positivos, nós podemos citar a boa construção, tanto da parte externa quanto da parte interna, galera. Realmente é um bom produto nesse aspecto. As keycaps também são do tipo double shot, que dão maior durabilidade. Comparando com o CK104, a iluminação tem mais opções de cores e efeitos. Ele possui também um apoio de pulso e possui o software, que eu achei bem simples e funcional, até que enfim a Motospeed conseguiu fazer um bom software. Nós vimos aí em outros periféricos da marca que software não é o ponto forte, né? Mas ainda assim, no CK108 a Motospeed se saiu bem. Mas assim, galera, o ponto positivo que eu acho mais interessante aqui é em relação ao custo-benefício. Na Gearbest, vira e mexe tem promoção desse teclado e eu já cheguei a encontrar ele por um preço de $62. E é um custo baixíssimo para as características que esse teclado agrega. Eu diria até que vale a pena você juntar um pouquinho mais de grana e pegar logo o CK108 ao invés do CK104. Como pontos negativos, esse aqui é um produto que você tem que importar da China, ou seja, ele tem um prazo de entrega bem longo e varia muito, né? Infelizmente, o nosso país é muito burocrático quanto a isso. A respeito de taxação, eu acho muito difícil esse produto ser taxado. Conheço diversas pessoas que compraram ele e não foram taxados. Eu mesmo já recebi 2 teclados da Gearbest, também não foram taxados. E mesmo se ele for tributado, acredito que ainda assim vale muito a pena. Um outro ponto negativo é o conector USB, que é bastante gordo, como vocês viram, né? Ele tem um relevo e isso acaba pressionando outras portas USB na parte de trás da tua placa-mãe. E por fim, que para muita gente pode ser um ponto negativo, eu já acabei acostumando com esse tipo de layout, é que só tem disponibilidade desse teclado aqui no layout americano. Portanto, pessoal, eu encerro por aqui esse vídeo de review. Se você gostou, deixa o seu like. Também deixa nos comentários sugestões, dúvidas, que vocês tiverem aí para falar a respeito desse vídeo. Minhas redes sociais estão aí embaixo. Um abração a todos, tamo junto, valeu e até o próximo. Fui!